Ok. Então, vamos dar início ao nosso estudo da mediunidade. Hoje nós estamos na aula 4. Estamos seguindo aí os temas do livro dos médiuns, mas trazendo informações complementares às opiniões de Kardec, aos estudos mais recentes também sobre os temas. Então, eu queria convidar a todos, mesmo você que está me ouvindo depois no YouTube, é um momento para a gente fazer uma prece, porque todo trabalho, quando a gente se conecta com o plano espiritual superior, a nossa compreensão, a nossa capacidade de assimilação do conhecimento fica muito ampliada. Então, mesmo que você esteja, né, escutando a aula depois, esse é o momento para a gente parar um pouquinho, feche os seus olhos, perceba o seu corpo, tome uma inspiração profunda e expire relaxando os músculos, para que o seu corpo, nesse momento, se coloque em condições de receber todo o benefício do tema que nós abordaremos. Senhor Jesus, é com uma alegria muito grande que nós pedimos permissão para começar mais uma aula de estudos da mediunidade. Pedimos o seu amparo, a sua proteção para todos que estejam escutando, para a FEFA, Fonte de Amor, esta casa espírita maravilhosa, que está permitindo, né, que este trabalho aconteça. Gratidão a todos os seres de luz que fazem parte, que estão aqui intuindo os estudos e ampliando a nossa compreensão. Que a partir destes ensinamentos sejamos instrumentos cada vez mais dóceis nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, meninos. Vamos começar então com o tema de hoje. Eu queria insistir, né, que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para fazer intervenções. Basta desabilitar o microfone, né, e perguntar a hora que vocês quiserem, tá bom? Isso é uma aula, não é uma palestra. Então, na aula, a gente pode fazer trocas, intervenções. Vocês fiquem à vontade para dar as suas opiniões, para compartilhar as suas experiências. E hoje eu vou abrir, né? Hoje o tema é sobre as manifestações físicas. E eu vou abrir, depois que eu explanar tudo, um tempo para conversar, porque eu quero que vocês contem suas experiências com isso, que com certeza todo mundo tem, ou já ouviu um caso, ou já ouviu uma história, ou já aconteceu com você mesmo, como foi comigo nesse final de semana, que eu estou louca para compartilhar com vocês a experiência que eu tive, muito rica, muito bacana, sobre manifestação física, ok? Mas vamos lá, nós vamos começar falando então o que que é manifestação física, né? Voltando um pouquinho na aula passada, nós falamos sobre o ectoplasma, sobre o fluido cósmico e como isso se manifesta. O ectoplasma é uma substância fundamental para que os espíritos desencarnados consigam gerar, criar manifestações no plano físico. Sejam essas manifestações espontâneas ou inteligentes ou direcionadas, vamos falar sobre esses tipos de manifestação na aula. Mas é só lembrando, quem não assistiu a aula 3, eu sugiro que assista, né? Porque vai conseguir entender muito melhor os temas que nós vamos tratar hoje, ok? Então, vamos aqui falar do capítulo 3 do Livro dos Médiuns. Depois, se você quiser também dar uma lidinha no capítulo, facilita muito o seu entendimento e o aprofundamento, certo? Então vamos lá, o que que é manifestação física, né? São todas as vezes que coisas variadas acontecem no plano material, né? Motivadas, feitas, não é? Através da presença espiritual.
né? Então, nós temos aí na época de Kardec, estava no auge, né? As mesas girantes, as pancadas das portas, das mesas, o movimento dos copos, e tudo isso, gente, parecia tudo muito empírico, assim. O pessoal começou a brincar com essas manifestações. A gente fala da época de Kardec porque foi quando ele passou a estudar as manifestações. Mas manifestações físicas no plano material sempre houveram. Sempre, em todas as culturas, em todas em toda a história, nós temos aí registros, não é, destas manifestações. Isso é muito bacana, né? Kardec até cita é, uma pessoa, tá, mais à frente que eu vou falar dele. Ele citou uma pessoa, o Tertuliano. O Tertuliano viveu no ano 160 a 200 depois de Cristo. Ele viveu na África, na cidade de Cartago, e ele foi um dos primeiros teólogos, né, da humanidade. Ele conseguiu pegar os registros que estavam lá todos em aramaico, traduziu para o latim. Então, ele teve uma função maravilhosa de trazer do latim, e que nós temos aqui as línguas latinas, né? O francês, o espanhol, né? O italiano, e foi através dessa tradução que o mundo ocidental começou a tomar conhecimento das escrituras. E ele, já em 160 anos depois de Cristo, ainda não tinha digamos assim, constituído a Igreja Católica dos moldes como nós conhecemos hoje, né? E ele já falava da existência das mesas girantes, né? Ele chamava, ele deu um nome interessante, ele chamou mesas girantes e falantes, né? As mesas, claro que não conversavam, mas elas respondiam. Então, veja, isso não é novidade, né? Isso não é uma circunstância, mas o que que a espiritualidade fez? Como no planejamento evolutivo da humanidade estava previsto que no final do século XIX esses conhecimentos viriam à tona sob uma ótica aprofundada, sobre uma ótica científica, sobre uma ótica de um conhecimento que saia só da curiosidade, né? Essas manifestações num planejamento quase que conjunto, começaram a acontecer em muitos países, né? Na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários outros lugares. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E foi isso que começou a chamar a atenção da comunidade científica, né? Vocês sabem bem que Kardec era um cientista, um matemático, um físico, um grande professor, um grande magnetizador, não é? E ele entendia que essas coisas, pensava inicialmente que isso tudo balela, ou era questão só magnética, alguma ação de corrente elétrica. Mas de tanto o povo ficar falando das mesas girantes, aquilo virou uma febre em Paris. Lembre-se, não tinha televisão, não tinha televisão, não tinha luz elétrica, então o povo não tinha muito o que fazer. Então chegavam nos saraus, nas reuniões, então o que era moda virava aquele burburinho todo. E Kardec não frequentava esses ambientes, né? Mas aí ele passou a frequentar, para poder o quê? Provar que aquilo era besteira, que não tinha como o povo ficar com aquelas coisas na cabeça. Mas aí Kardec descobriu princípios inteligentes, dando respostas, né, que o povo, quem estava lá na brincadeira, não poderia saber. E foi assim que tudo começou, não é? Então, manifestação física para acontecer precisa da presença de ao menos uma pessoa doadora de ectoplasma. Não é a quantidade enorme de médiums que vai fazer a manifestação acontecer. Basta um. Agora, né, gente, uma coisa que nós já até falamos da outra vez, né?
As manifestações físicas com efeitos sensíveis, né? Elas são provocadas a partir da doação de ectoplasma. E nós falamos na aula passada que a qualidade e a quantidade de ectoplasma que cada médium exuda, né, tem esse termo, exuda, cada médium doa, não é? É diferente. Tem pessoas que têm muito, tem pessoas que têm pouco, tem pessoas que têm qualidades fluídicas diferentes. Então, não é todo médium que tem esta capacidade, esta facilidade para promover manifestações físicas, tá bom? Não é todo mundo. Não é todo mundo que tem uma quantidade suficiente para fazer essas coisas sozinho. Às vezes se precisa de o quê? De uma equipe. O que é que vai fazer a gente saber quando que uma pessoa tem essa habilidade ou não, né? Isso nós vamos falar nesta aula, mas eu quero seguir o meu roteiro aqui. Então, gente, essas manifestações físicas, elas podem ser espontâneas ou intencionais. O que é uma manifestação física espontânea? O médium está lá na casa dele, no dia a dia, normal, não planejou nada, não é uma reunião, não se tem um objetivo, mas ele está exudando tanto ectoplasma, não é? Que o próprio ectoplasma pode fazer coisas caírem, fazer lâmpada acender, televisão acender, coisas acontecerem, quanto espíritos ligados a esse médium podem utilizar esse ectoplasma sem que ele saiba, sem que ele intencionalmente esteja doando, né, para fazer coisas. Então, se na presença de espíritos brincalhões, espíritos que estão ali vadiando, sem nada para fazer, aí começam essas manifestações sem que nem porquê, sem pé nem cabeça. Isso pode acontecer. Ou dentro de um objetivo, uma reunião mediúnica, através de prece, com um objetivo definido, aí também podemos ter essas manifestações para o quê? Para trazer ensinamento, para fazermos experiências, para fazer manifestar medicamentos, plantas, coisas necessárias. Então, nós temos basicamente esses dois tipos de manifestação, que são as espontâneas, né? Ou as intencionais. Só que nós vamos falar mais das intencionais, depois a gente fala mais das espontâneas, ok? Eles falam espontâneas ou provocadas, né? Na época de Kardec, tudo girava muito em torno das mesas, mas a manifestação pode ser qualquer objeto. As mesas é que se tornaram mais comuns, né, por causa da cultura da época, tudo acontecendo na França, tudo muito chique, tudo muito glamour, as pessoas se reuniam nos saraus, então tinham as mesas. E essas manifestações, tanto de mesa, cadeira, copo, elas sempre iniciam com movimentos circulares. Então, primeiro gira, 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 de repente uma coisa voa. Às vezes vira, às vezes vai para frente, vai para trás, mas a movimentação começa de uma forma circular. Né? E uma coisa que Kardec conta, uma peculiaridade, sempre há um barulhinho, um estalido, alguma coisa que faz com que você preveja, vai começar, né? Então, é a mamadeira que estala, é um copo que dá um picozinho, alguma coisa, porque é o início da manifestação, ou seja, espíritos utilizando a doação ectoplasmática de algum ou de alguns médiums presentes. Né? Na década de 80, a revista Planeta estudava muito, eles chamavam de poltergeists, que são as manifestações físicas e tudo envolvido em muito mistério. A Rede Globo uma vez até criou um quadro no Fantástico sobre essas manifestações. Então a gente já viu casa que pega fogo, sozinho, espontâneo, e muitas coisas acontecendo, né? Hoje, nós já com o conhecimento que a gente tem, a gente não precisa tanto, nós, enquanto
cultura, né? Não estamos tão presos à necessidade do fenômeno, né? Mas muita gente ainda fica doida atrás de um fenômeno, né? Mas só que fenômeno sem objetivo para nada passou da fase. Eu acho que já passamos desse momento. Hoje todo mundo sabe que isso existe, não é? Então não tem que gastar energia mais com essas provas. Mas à época de Kardec isso era necessário. Não era necessário, porque as pessoas estavam vindo de um racionalismo trazido por René Descartes, trazido por grandes pensadores, a ciência começando a tomar um corpo muito grande, a ciência separando da filosofia naquele momento, a ciência separando, se especializando, porque antes, assim, um cientista detinha conhecimento de tudo: física, matemática, astrologia, filosofia, eles conheciam tudo. Nesse momento do século XVIII, XIX, indo para o século XX, começaram as especializações, não é? Então era um momento de muito racionalismo. Então, se não conseguisse, se não puxasse o veio científico, o entendimento humano pela razão, os espíritos não atingiriam o objetivo de trazer a explicação da doutrina espírita. Fabiano, pode falar. Tudo bem? Tudo jóia, Sheila? Tudo bom, querido? Boa noite. Boa Eu noite. fico assim impressionado que antes do Cristo vir, veio se preparando a mesa para a chegada dele, né? Veio através de Moisés e tudo. E com Kardec não foi diferente, através de Pestalozzi, Descartes, aquela época do Iluminismo. Então vieram preparando a mesa de novo para vir o Consolador e tá aí passando essas informações tão relevantes para a gente, né? Para o nosso crescimento. Sim, por quê? Porque existe um planejamento. A nossa vida, a vida humana, ela é planejada e monitorada. Porque imaginam, eles planejando e monitorando a confusão que a gente faz. Imagina, imagina se solta a humanidade e fala assim: se virem aí sozinhos. Não acontece isso. A bondade divina vai nos guiando. Então, eles vão um passo de cada vez, igual numa escola, não é? Você, antes de aprender a ler, você faz os desenhos das letras, você desenvolve habilidades, até que em algum momento você está alfabetizado, depois você produz textos. Então, tem uma pedagogia, não é? E a pedagogia divina, na época de Kardec, fez com que as manifestações se acelerassem, se avolumassem, para que despertasse o quê? A curiosidade. Então, através da curiosidade, eles começaram a estudar os fenômenos, né? E trouxeram para nós essa bagagem enorme, de conhecimento, tá bom? Então, para acontecer os fenômenos, né, precisamos de doadores ou de um único doador de ectoplasma. Necessariamente não é a quantidade de médiums, mas a quantidade e a qualidade do fluido. Isso é algo muito importante, tá bom? E é indiferente também a matéria com a qual se vai mexer, né? Então, o Kardec até conta assim, não é a natureza da mesa, se ela é de pedra, se ela é de madeira, se ela é de vidro, isso não interfere em nada nas manifestações, mas sim a quantidade e a qualidade do ectoplasma, né? E aí a gente pode se perguntar, todo mundo pode fazer isso? Qualquer médium pode fazer isso, não é? O que é que faz a gente saber se um médium é doador de ectoplasma ou não? Quais os sinais que a gente pode ver? Então, Kardec explica: não tem. Igual a gente pensava assim, testa mais larga, não sei o que mais fundo. Uma vez eu vi que quem tem isso aqui muito fundo tem mais mediunidade, não é tamanho, altura, classe social, conhecimento intelectual, não é nada disso. A gente só vai descobrir, pelo menos
dentro do que se tem informação até hoje, né? A gente só vai descobrir se alguém é doador de ectoplasma quando ele for para as experiências, quando ele estiver diante de trabalhos ou quando começar a observar em torno dele estas manifestações, né? Tem pessoas que coisas manifestam com ela o tempo todo, televisão acende sozinha. E hoje, na hora que eu for abrir, eu tenho um monte de casos para contar para vocês, inclusive um que me aconteceu nesse final de semana que foi muito legal, muito bacana. Eu vou abrir para todo mundo contar seus causos, né, de manifestação física, que às vezes a gente nem dá importância. Coisas que saem do lugar, objetos que caem do nada, portas que abrem, né? Não posso começar a contar minhas histórias agora, não, que eu tenho muitas histórias para contar, mas eu quero mais ouvir vocês. Então, vamos lá. Então, não há sinal externo, tá bom? Então, não tem uma característica nem física, nem psicológica que defina, a não ser quando a pessoa vai usar. Mas existe uma preparação, né, para que aconteçam estas experiências de manifestação física de forma intencional. Que eu falei, tem aquelas espontâneas que acontecem aleatoriamente na sua casa, em qualquer lugar, mas para haver uma manifestação espontânea, intencional, existe algum preparo. Na época de Kardec, eles testaram várias coisas. Eles achavam que as pessoas tinham que pôr a mão na mesa, os dedinhos tinham que encostar um dedinho com o outro para fazer a corrente. Uns pensavam que tinha que ter cetim na cadeira, testaram várias coisas. Por fim, chegaram à conclusão que nada daquilo era importante. Mas dois fatores são importantes e eu queria muito falar sobre isso hoje, porque isso vale, gente, não só para manifestação física, né, ectoplasmia, essa coisa toda, mas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para um culto no lar que você vai fazer, porque são situações que Kardec pesquisou com muitos médios e que viu que facilitam a aproximação, né, as manifestações tanto psíquicas quanto materiais. Primeira delas, os médiums devem estar relaxados. Gente, o quanto que isso é importante. Vamos entender por que que é tão importante e como eu lamento que nas reuniões, né, ainda não se faça exercício respiratório, não se motive tanto meditação. Isso ia facilitar o trabalho dos espíritos incrivelmente. Então vamos entender. Nosso pensamento produz ondas eletromagnéticas, isso todo mundo sabe. Estas ondas eletromagnéticas, elas são coordenadas pelo volume de oxigênio no cérebro. Quanto mais oxigênio, mais rápidas são essas ondas, ou seja, você produz mais pensamentos. Quando você reduz a respiração e começa a fazer uma respiração lenta e profunda, você vai reduzir as ondas mentais. Isso vai fazer com que os batimentos cardíacos diminuam, né? E a musculatura se solte. Quando a sua musculatura se solta, o sangue ele é armazenado parcialmente no fígado. As ondas mentais diminuem. O que que acontece? O fluido nervoso, que é o limiar, né, da consciência para se estabelecer uma relação com outros espíritos ou com outras dimensões ou com qualquer comunicação, o fluido nervoso ele tem como caminhar melhor pelo corpo, pela coluna, pelas glândulas, pelo cérebro, né? E todas as comunicações ficam infinitamente melhores. Isso Kardec já viu àquela época. E outra coisa importante, silêncio. Não dá para você chegar da rua correndo, agitado, ou então acabou de ter aquela conversaiada antes de reunião, um fala, outro ri, outro conta caso, isso é muito saudável, tá? Tô falando para não fazer isso, não. Mas sentou,
vai começar um trabalho espiritual que fique tudo lá fora. Para tudo, aquiete o corpo, relaxe a musculatura, assuma uma posição confortável. Através do silêncio, você se desliga do mundo de relações, se desliga um pouco da terceira dimensão, das coisas do dia a dia, né, gente? Nossas preocupações, essas coisas todas, e damos espaço tanto na nossa cabeça quanto no nosso coração e também no nosso corpo. Porque tanto as manifestações físicas quanto qualquer tipo de manifestação mediúnica, a psicografia, a intuição, né, a psicofonia, não interessa, né? Precisa de quê? Que você, médium, esteja predisposto a ela. Então, Kardec deixou essas duas é, características, essas duas tarefas importantes para que haja a manifestação mediúnica: o relaxamento para o trabalho mediúnico e silêncio. Olha só como Kardec escreveu lá no Livro dos Espíritos. A única preparação de rigor obrigatória é o recolhimento. Olha, o recolhimento. O que é recolher? É ficar dentro de você. É parar de prestar atenção no entorno. É você entrar em contato com seu corpo, com a sua respiração, com seus sentimentos, com seu pensamento. Absoluto silêncio e paciência, caso os efeitos demorem a acontecer. Isso é muito importante, gente, tanto na manifestação física quanto em qualquer procedimento mediúnico. Às vezes a gente acabou de fazer a prece, amém, e já acha que os espíritos já têm que manifestar. Às vezes precisa de um tempo de quê? De ajuste vibratório. E uma reflexão que eu queria trazer hoje é que quem quer trabalhar com mediunidade não precisa esperar só o dia da reunião para exercitar essas habilidades. Quanto mais você exercita as habilidades de fazer silêncio, de ficar quieto, de serenar a mente e de se recolher em si mesmo, você vai treinando isso no seu dia a dia, um pouquinho que seja. Vou almoçar. Então, vem esbaforido, senta e come e vai embora. E, nossa, vai almoçar? Para um pouco. Faça uma respiração profunda. Sinta o seu corpo, aquiete sua mente, cheire a comida e comece a sua refeição. Vou ler um livro. Aí eu não consigo ler porque minha mente fica agitada. Para um pouquinho, pega o livro, segura o livro, respira, relaxa, né? Verifique se sua posição está adequada, se não está precisando de uma almofadinha, se os pés estão bem apoiados. Aí você começa a sua leitura. Gente, isso faz toda a diferença, tanto no exercício mediúnico quanto no nosso dia a dia. Agora, na verdade, né, gente, o que a gente não é no dia a dia, a gente não é no exercício mediúnico. Não existe eu levar uma vida toda destrambelhada e achar que eu vou para a reunião mediúnica e eu vou servir com qualidade. Vai não. A gente dá muito trabalho para os espíritos à toa. A gente podia facilitar, ampliar e potencializar demais qualquer tipo de trabalho mediúnico se nós, médiuns, cuidássemos minimamente de saber respirar, saber relaxar e ficar quieto no pensamento. Que às vezes a boca está fechada, mas o pensamento está lá. Né? E pior, às vezes, além de estar naquela. Uma vez eu ouvi um termo chamado verborragia mental, né? Além de estar naquele fluxo intenso de pensamentos, você ainda está com o pensamento para fora de você, prestando atenção na roupa do outro, como é que o outro tá, se o outro sentou assim um assado, se o outro chegou atrasado, com julgamentos, com não sei o quê, ou então preocupados, que é pior ainda, com coisa lá fora da reunião. Nossa, essa reunião podia terminar logo, que a hora que eu sair daqui eu ainda tenho que fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, você não está ali, né?
Hoje se fala muito no termo, chama mindfulness, que é o quê? É o exercício da presença. É o estar 100% aonde você está. E isso, gente, Kardec já falou, que ele até chamou a única preparação de rigor obrigatória. Recolhimento, silêncio absoluto, não só da boca, mas do pensamento, e paciência. Por quê? Os espíritos, a acomodação dos fluidos tem que se encaixar. E às vezes isso não é assim, né? Aí espera uma respiração, aí as coisas começam a acontecer, certo? Quem quiser me interromper ou fazer perguntas, por favor, fique à vontade, tá bom? É, tá. Além dos movimentos das mesas, né? Na época de Kardec aconteciam também as pancadas, né? Toquezinhos na mesa, bater na porta, bater na janela, as cadeiras que davam uma balançada, era muito legal, né? Então essas pancadas, esses ruídos, né? No livro, depois nós vamos falar mais dos ruídos, esses sons, né? Eram provocados pelo mesmo fenômeno. É a mesma ideia, né? Alguém doando ectoplasma suficiente para que os espíritos conseguissem fazer estas manifestações. Inicialmente, as pancadas e os ruídos eram totalmente aleatórios, né? Mas depois eles começaram a fazer perguntas. Inicialmente as perguntas eram todas frívolas, perguntas fúteis, né? Que não lia, não raciocinava, brincando com aquilo. Mas aí Kardec, junto com outros cientistas, né, começaram a fazer perguntas inteligentes e as respostas inteligentes começaram a vir. Lá no Livro dos Espíritos, o Fabiano completando aqui, formas pensamento adequadas, exatamente. O ideal, nesse momento, é nem ter forma pensamento, se a gente conseguisse, né? Mas é um exercício mais profundo. Mas se você tiver que ter pensamentos, que sejam pensamentos ligados ao quê? Amor, fraternidade, respeito, e não esses pensamentos confusos, né? Que a gente fica, por exemplo, vai para a reunião mediúnica morrendo de fome. O que vai acontecer? Chega lá, você fica pensando na comida. Não tem jeito. Então a gente tem que comer antes para a reunião mediúnica, né? Se possível, tomar um banho, pôr uma roupa confortável, né? Imagina, chega suado, cansado, faminto, aí o estômago está roncando, não tem como concentrar. Aí as formas de pensamento vêm lá naquilo que está objeto do seu desejo. Então, quanto mais a gente afastar tudo fora, deixar tudo fora, e você conseguir ficar 100% presente, sem desejo, sem ansiedade, sem expectativa, em silêncio interno e externo. E aí os fenômenos têm como acontecer, tá bom? É, As manifestações inteligentes, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque espírito vagabundo, espírito zombeteiro, espírito viciado e até espíritos do mal têm inteligência suficiente para nos enganar. Então, para a gente se atrever a fazer qualquer reunião de ectoplasmia, na verdade, qualquer reunião envolvendo mediunidade ou sensitividade, é fundamental que a gente tenha o quê? Um campo de proteção. Tem que ter atenção e temos que pedir sim à equipe espiritual responsável pela guarda, pelo cuidado para tomar conta da gente. Por quê? Porque espíritos podem vir e se arvorar de cientista, de mentor, de freira, de médio espírita, então adora um médico e uma freira como mentor, e chegar e começar a dar respostas totalmente ridículas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado.
Então, o primeiro passo, proteção do ambiente, limpeza energética e física do ambiente, o equilíbrio dos médiuns e aquilo que mais determina a qualidade e a segurança para esse tipo de trabalho, a intenção correta. A intenção nunca pode ser a curiosidade fútil, a curiosidade pessoal. Ai, vou fazer isso, perguntar se eu vou arrumar um namorado, vou perguntar se eu vou conseguir emprego, não é? Não que não possa, claro que algumas situações são muito importantes e pode-se sim fazer perguntas, mas a questão é a intenção. Se a intenção é do ego, do eu, só pensando em mim mesma, ou se a intenção é do bem comum. Se o trabalho de pesquisa, se o trabalho de pergunta, de orientação, isso vale para as manifestações físicas, vale para os oráculos, vale para qualquer tipo, até de orientação. Vou conversar com um espírito, com um mentor, com um preto velho, vou pedir uma orientação. Se a sua intenção é puramente fútil e egóica, você vai acessar informações naquele nível. Se as suas questões são mais profundas, são situações que envolvem o benefício de mais pessoas além de você, da sua família, né? Então, por exemplo, você está com problemas no seu trabalho, você pode pedir só para você ou pode pedir por toda a empresa. Vocês entendem? E quanto maior é o nosso cuidado, quanto mais benefícios a gente quiser compartilhar com pessoas, maior será a intervenção de espíritos o quê? De uma esfera superior. Porque para que vai vir o espírito superior gastar um tempo e uma energia danada para conseguir ficar na nossa vibração baixa e rasteira para responder pergunta idiota? Pergunta que não tem objetivo do bem. Eu falo pergunta idiota assim, pergunta mesmo sem razão, sem futilidade, que não vai beneficiar nem mesmo a pessoa que vai receber a pergunta. Aí, quando faz essas reuniões assim, das duas, uma, ou não vai ter resposta nenhuma, o que seria melhor, ou então teremos respostas de espíritos da mesma vibração de quem perguntou, o que pode causar aí muitos enganos. E, gente, olha, não se enganem. Em muitas casas espíritas ditas sérias, que seguem o rigor da doutrina, zelam pela pureza doutrinária, numa hipocrisia moralista sem tamanho, os enganos enormes acontecem. E em nome de supostos mentores, muitas informações absurdas e totalmente contrárias à fraternidade, ao amor, à ciência e a tudo que Kardec nos ensinou são passadas e pessoas inexperientes ou então com o ego inflado demais caem facilmente nessas armadilhas. E acontece. E não pensem que não acontece. Então, muito cuidado com a intenção, com a proteção, com o preparo. Pensem sempre o que está me motivando a fazer este trabalho. Qual é a verdadeira motivação deste grupo com o qual eu estou me comprometendo? Isso é muito sério. Isso vai fazer com que a gente entenda a natureza e o teor das respostas que vêm, ok? Então, na época de Kardec, Kardec começou a fazer perguntas, né? E as respostas vinham desses movimentos. Então, na época de Kardec, eles movimentavam copos diante de um alfabeto, colocavam, inventaram lá uma hora de amarrar um lápis numa mesinha de madeira leve, amarraram um lápis, e aí os espíritos já manipulavam o lápis para escrever, tudo começou muito rudimentar, né? Até hoje que os espíritos já acessam o computador. Hoje o espírito já consegue, já existem médios que psicografam digitando. Eu acho isso assim o máximo, adoro tecnologia, né?
E os espíritos, por quê? A espiritualidade superior, gente, está 500 anos em tecnologia na nossa frente, né? E até hoje os médios ainda. E olha, vou falar uma coisa que alguns médios podem não gostar do que eu vou falar. Essa coisa de médio escrever com aquelas letras garranchadas, bagunçadas, que tem que ter uma tradução depois, é falta de educação mediúnica. Não precisa ser assim. Esse negócio de médium, falar errado, porque o espírito é humilde, isso é vício cultural. Os espíritos se manifestam através do pensamento, do fluido nervoso. Então, o médium, ele repassa as informações do jeito que ele quiser. A não ser que seja um médium totalmente inconsciente, né? Aí tudo bem, aí acontecem coisas assim, mas os médios sempre conscientes ou conscientes, precisa fazer letra garranchada, não precisa falar errado, eles têm toda a condição. Boa noite, Ritinha, seja bem-vinda. Eles têm toda a condição de filtrar e de equilibrar a comunicação, tá bom? A mesma coisa se dá com nas manifestações físicas, tá bom? Um médium consciente, ele consegue até equilibrar. Você viu o meu óculos, Rita, até hoje? Quebrou, passei hoje lá na ótica, ainda não está pronta, é porque minha lente é especial, tem que ter de reflexo, mas não sei, ai, gratidão. Aí eu tô aqui com essa belezura, tá horrível, mas vai ficar pronto. Se Deus quiser, amanhã à tarde, não aguento mais. Mas vamos lá. É, Então é isso. Então, os médiums, eles têm que entender que eles estão conscientes e eles têm total condição de interagir e de equilibrar todo o processo de manifestação, a não ser as espontâneas que não depende dele, ok? Os movimentos, né? Tem um item lá deste capítulo que Kardec fala que as mesas, né, se movimentam inicialmente no chão e chega um momento que levita até quase encostar o teto, né? Alguns casos colam no teto. E não interessa o tamanho da mesa, não interessa o material da mesa, depende da qualidade e do equilíbrio mediúnico, ok? Nós vamos entrar agora, gente, no capítulo 3, né? Onde Kardec faz algumas perguntas sobre as manifestações físicas. Nós não vamos ler todas, porque hoje eu quero falar mais do como que acontece. Na nossa próxima aula, nós vamos falar mais do tipo de manifestação, assim ou assado, e o que está por trás disso. Mas como a gente vem num crescente, né? Falamos de ectoplasma na aula passada, hoje vamos entender as 7 primeiras perguntas que fala sobre movimentos e suspensões. Olha que respostas inteligentes. Então, Kardec perguntou assim, e quem respondeu foi o espírito que se apresentou como São Luís, tá? Esse São Luís, ele ajudou muito Kardec, tanto em toda a codificação, tem muitas comunicações dele no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios, então foi um espírito muito parceiro, né? Então, primeira pergunta, o fluido universal é uma emanação da divindade? Olha só, fluido universal é esse fluido que permeia todo o universo, é universal, tudo que existe. Toda manifestação material, planetas, estrelas, plantas, animais, pessoas, tudo vem do fluido universal. Então ele perguntou: é uma emanação da divindade? O Espírito São Luís respondeu: não. Então, olha, o fluido não é uma emanação da divindade.
Será uma criação da divindade? Ou seja, não é Deus emanando de si o fluido. É uma criação, então, da divindade? O Espírito respondeu: tudo é criado, exceto Deus. Ou seja, se ele existe, obviamente é uma criação de Deus. 3. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal, né? O que é o elemento? É a causa primária, né, de todas as manifestações? Ele respondeu sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Ou seja, todas as coisas conhecidas por nós, pelo menos as que estão no nosso universo conhecido, porque o que a gente sabe do universo é um pinguinho, é um pontinho, tudo vem do fluido universal, que, segundo São Luís, não é emanação direta da divindade, mas é uma criação da divindade. Pode falar, Fabiano. Ô, Sheila, eu já cheguei a ler a respeito, só que eu não me lembro mais. Nesse fluido universal, tem, além do fluido, não sei se ele está interagido dentro, que é o princípio inteligente que vai fazer o molde desse fluido universal, não é isso? Ou estou Uhum. enganado? É como se fosse uma sopa cósmica. O fluido universal tem todos os átomos possibilitando a formação de qualquer coisa. As infinitas combinações desses átomos é que vão dar formas a tudo que nós conhecemos. Não é? Então combina isso com aquilo outro, vira uma flor. Combina isso com aquilo outro, nasce uma estrela e assim por diante, tá? Ele tem alguma relação com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos, né? O nosso corpo tem fluido elétrico, o nosso sistema nervoso é um sistema elétrico. O sistema elétrico também que está na natureza inteira, né? Tudo é eletricidade, né, gente? Os raios, as plantas, tudo tem eletricidade. Então, ele perguntou se esse fluido universal, né? Kardec fala muito sobre isso também na Gênese, depois a gente vai trazer esse estudo. Então, se esse fluido universal é a mesma coisa que fluido elétrico. Então, o que o São Luís respondeu? É o seu elemento, ou seja, o fluido elétrico é criado através do fluido universal, ou seja, o fluido universal precede o fluido elétrico, né? Então, o fluido elétrico é uma das manifestações do fluido universal. Em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Então, vê, olha que, ó, gente, Kardec é danado demais para fazer pergunta, né? Então, tem o fluido universal. Em que estado que ele como se fosse o átomo primordial, a forma mais simples desse fluido? São Luís responde: para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos remontar aos espíritos puros. No vosso mundo, ele se acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos cerca, né? Imagina, nosso mundo denso, tridimensional, precisa de uma adaptação deste fluido diferente do que um planeta desenvolvido já numa condição de semimaterialidade ou alguma coisa assim. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido a que chamais de fluido magnético animal. Gente, isso é de uma importância danada. Vocês lembram que nós falamos lá no início sobre energia vital e fluido magnético que Mesmer, né, que foi mestre do Barão do Potê, que por sua vez foi mestre de Kardec, chamou de fluido magnético animal porque vem do corpo, né, o homem como um animal, da ânima, que é um ser encarnado, né? Então, no plano físico,
o que nós temos mais sutil e mais comparável é o magnetismo que nós temos. Por que que eu fico empolgada com isso? Porque a gente sempre coloca o ser humano abaixo de nada, né? Somos nada, somos pecadores, não sabemos nada, nós somos grosseiros, nós estamos na matéria, colocando a gente como se... Gente, nós temos em nós, na nossa Constituição, e com a capacidade de doarmos, e doamos isso constantemente, algumas pessoas têm mais, outros menos, enfim, mas o fluido magnético animal, que não apenas os seres humanos têm, mas os animais também têm. Os cavalos, os gatos, todos os animais têm. Isso não é muito bonito? Muito lindo. Porque quando a gente ouve no esoterismo, na teosofia, em várias outras filosofias, e até quando Jesus chega e fala assim: vós sois deuses, tudo que eu faço, vocês podem fazer, né? A gente vê aquela saudação do yoga, namastê, todo mundo já ouviu isso. O que que namastê quer dizer? O Deus que está em mim saúda o Deus que está em ti. Que Deus que é esse? É esse Deus representado nesse fluido de uma pureza e que nós temos, que nós somos. É muito legal ver esse reconhecimento do nosso valor, para que a nossa autoestima, isso nos estimule, não é? A deixar a nossa luz brilhar e sairmos dessa condição que a cultura, principalmente depois que o catolicismo veio, né? Quando nós falamos dele no Tertuliano, né? O Tertuliano foi o primeiro teósofo, né? 160, 200 anos, quando Francisco de Assis estava nascendo, ele estava trazendo, né, a questão da heresia, do pecado. Isso é pecado, isso é herege. Herege é todo aquele que não concorda com aquilo que eu penso. Jesus não falou nada disso, não é? Então eles vieram criando o quê? Esse separatismo. Então, quando a gente entende que nós somos feitos da mesma matéria das estrelas e que no nosso mundo o que nós temos de mais próximo de pureza do fluido cósmico, já não é um fluidinho, é o fluido cósmico, é o magnetismo animal que a gente doa no passe, que a gente doa no reiki, que a gente troca na sexualidade, que a gente troca quando abraça, amando profundamente uma pessoa, um filho, uma árvore, qualquer tipo de amor, um amigo. Vocês entendem como que a gente tem que sair desse patamar de não somos nada para chegarmos ao patamar de que podemos ser tudo, porque já temos em nós o princípio que permite isso? É muito lindo pensar assim, tá bom? Penúltima pergunta de hoje. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida, né? Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Olha que pergunta interessante. Fluido universal promove as manifestações da vida. É a mesma fonte de inteligência? O espírito respondeu: não. Esse fluido apenas anima a matéria. A inteligência é uma propriedade do espírito, da consciência primária, do princípio da vida. A matéria, meu corpo, e até o perispírito, que é corpo, ele é criado através do fluido cósmico. Mas a inteligência vem do espírito, ok? Visto que o perispírito se compõe desse fluido, parece que no perispírito o fluido universal se acha numa espécie de condensação que, de certa maneira, aproxima da matéria propriamente dita, né? Nós falamos já que o perispírito é um corpo mais rarefeito que o corpo físico, mas ainda é
corpo é composto de uma matéria que nós chamamos de matéria astral, porque ele vibra na vibração do plano astral. Então, como ele é feito de fluido cósmico universal condensado, né? Isso se aproxima de um tipo de matéria. Então, Luiz, o Espírito São Luís responde assim: até certo ponto, como dizes, já que ele não possui todas as propriedades da matéria. Ou seja, é matéria, mas não é a matéria como da terceira dimensão. É mais ou menos condensado conforme os mundos. Por quê? Porque nós já vimos que conforme o mundo em que a pessoa habita, ele vai constituir um perispírito adequado àquele mundo, mais denso, menos denso, não é? E não só conforme o mundo, mas até no nosso mundo, nós temos seres mais evoluídos com perispírito menos denso, e espíritos ainda muito materializados, muito arraigados na maldade, no egoísmo, não é? Presos ainda à consciência só nesse plano, cujo perispírito está mais adensado. A gente vê isso quando lê as obras de André Luiz, que a gente vê que tem espíritos desencarnados que volitam, que voam, né? Que voam, não é nem voar, é volitar, que, como é que chama, gente? Quando paira assim, esqueci a palavra, né? Volitam, e tem espírito que precisa de carro para ir para tudo quanto é lugar, que anda, arrasta, cansa, né? Tudo por quê? A consciência presa levita. Obrigada, Ritinha, esse é o nome. Tem espírito que levita, né? E a gente tem casos aqui no nosso plano de seres encarnados que levitam. Por exemplo, Santa Teresa de Ávila, ela levitava orando. Várias vezes ela parava para orar e as freiras viam ela levitando. Madame Blavatsky, que criou a teosofia, ela levitava. Blavatsky, gente, ela levitava, ela vivia num plano tão assim que tinha vezes que ela fumava charuto, ela tomava uísque para conseguir manter a densidade do corpo dela na matéria. Santo Antônio de Pádua levitava, não é? Então temos aí seres, e como é que eles levitam, né? Vai ter um capítulo que nós vamos falar sobre isso, porque a vibração é tão alta que há um afastamento das moléculas, criando o quê? Leveza no corpo e no corpo físico. E se o corpo físico deles levita, imagina o perispírito destas pessoas. Quando estamos mais felizes, não é? Quando estamos mais felizes, a gente não tem essa sensação de perda de peso. Vocês já viram? Quando a gente está feliz, o que que a gente fala? Nossa, eu estou tão leve hoje. Não é assim? A gente tem a sensação de leveza, de clareza. A gente chega para uma pessoa feliz e fala assim: não, você está radiante. O que é que dá é o brilho no olhar, o brilho no sorriso, o corpo todo assim. É o que? Aumenta o espaço de luz. Quando a gente está triste, está mal-humorado, está preocupado, a gente não pesa? Nossa, estou com peso, parece que o mundo está nas minhas costas. A gente não diz isso? Parece que hoje eu estou arrastando. Por quê? Porque há uma condensação da matéria física e perispiritual, tá bom? O cansaço, não é? O cansaço faz o quê? Diminui o espaço de luz, né? Quando o cansaço vem da amargura, vem da angústia, do excesso de preocupação, né? A gente é onde a sua mente está, né? É isso que a gente tem que pensar. Pode falar, Fabiano. Tem alguns relatos nos livros de André Luiz, no qual a equipe espiritual vai a umbral, né, para fazer resgates e eles vão levitando. Só que se um dessa equipe baixar o nível dele energético,
abaixa o nível energético da equipe todinha que está ali volitando. Então, é muito importante a nossa própria energização, até dentro de uma mesa mediúnica, onde que for, que seja, que tenha mais pessoas, para aumentar essa egrégora e a gente consiga mais eficiência nesses trabalhos, né? Então, aí mostra Exato. muito com a questão do levitar e em grupo, que eu estou falando, tá? Uhum. Exatamente. Quando é trabalho de apometria, isso se torna mais sério ainda, mais sério ainda. Então, gente, e isso que o Fabiano trouxe é muito importante, porque isso volta lá no assunto que nós conversamos hoje sobre a autorresponsabilidade de cada médium, não é? Da importância da gente não treinar estas coisas só no momento do trabalho mediúnico. Isso é uma postura diante da vida, né? É todo dia essa vigilância. Como eu estou me portando, como eu estou me sentindo, o que está acontecendo, né? Essas coisas, porque aí eu vou treinando a minha mente, treinando o meu espírito, liberando o meu perispírito de cargas inúteis, de toxinas desnecessárias para a evolução. E aí eu facilito o trabalho do grupo a qual eu pertenço. Esse grupo pode ser a sua família, pode ser seu ambiente de trabalho e o grupo mediúnico da casa que você frequenta ou de qualquer outro tipo de trabalho, porque a gente sabe que a mediunidade não é uma coisa restrita à casa espírita, né? Muitas outras filosofias e correntes exercitam a mediunidade de outras formas, um pouco diferentes da doutrina, mas não deixa de ser mediunidade. E todo mundo pode cooperar, cuidando da sua própria vida, que é muito importante, tá bom? Queridos, o que eu trouxe de teoria para esta aula de hoje, né? É até aqui. Agora eu quero compartilhar experiências. Antes de irmos para as experiências, vocês desejam fazer perguntas? Vou até colocar aqui na gradinha para eu poder ver todo mundo, na galeria, não é? Quem quiser agora, eu vou dar uma olhada no chat se tem alguma coisa. Não, acho que eu li todos que foram falando. Ótimo. Quem quiser fazer perguntas sobre o que foi dito até agora, fique à vontade. Ninguém? Isso é bom, sinal que vocês entenderam tudo que eu falei, ou então não entenderam nada que não sabe nem perguntar. Joia, Maria do Carmo, que bom. Pode falar, Fabiano. Você estava falando com relação à ectoplasmia, lá no começo, tem um relato na Revista Espírita, no qual, em uma das reuniões que Kardec fazia, né, porque ele fazia várias, até para confrontar, o que ele fazia era a pesquisa, que começou a não haver essa reunião. Aí foram descobrir, a gente está conversando com relação à doação de ectoplasma, que não precisa de ser aquela pessoa que tenha mais moral ou entendimento da doutrina. Quem doava mais ectoplasma era a copeira, que serviu o chá. E nos dias que ela não foi, Adoro. não houve a reunião e ninguém sabia. Perfeito. E Então, de uma assim, né? forma Então, totalmente espontânea, né? Adoro essas coisas. é. Então, por isso que eu falo que eu acho que todos são importantes dentro de uma casa espírita, independente do que vai ser feito. Sendo feito com amor o que importa, né, Sheila? E lembrando, né, gente, que tanto a mediunidade, quanto o magnetismo animal, quanto a doação de ectoplasma, são situações fisiológicas. É uma conformação da sua pineal. A gente já nasce
com esses ajustes, claro que podemos aprimorar sempre, é óbvio, não é? Mas é uma coisa fisiológica, não depende assim, ah, eu quero ser médium psicógrafo, eu quero receber mentor, eu quero. Não, não é querer, ou você tem ou você não tem, ou você faz ou você não faz. É uma coisa natural, fisiológica e hereditária. Porque a gente sabe que família, essa qualidade é passada também hereditariamente, né? Então é muito bacana para quê? Para a gente não querer o que é do outro, mas aceitar as suas habilidades, reconhecer seus valores e desenvolver aquilo que você tem para doar para as pessoas, né? Então, legal. Meninos, vamos para a segunda parte de hoje. Deixa eu me localizar no tempo, que se deixar por minha conta, eu fico, né? Nós temos aí 20 minutos ainda de aula, que eu queria compartilhar e queria ouvir de vocês também, né? Alguns causos, né, sobre manifestações físicas. Quem gostaria de contar alguma coisa, uma curiosidade, até para a gente estudar e ver aqui alguns exemplos tanto espontâneas quanto intencionais que vocês já vivenciaram? Algum caso de família? Alguém não tiveram experiências com isso? É, nossa, então eu vou contar meus casos. Gente, com certeza vocês já tiveram, não estão lembrando, não associaram que podia ser isso, tá? Então, eu vou contar para vocês o que me aconteceu nesse final de semana que eu amei, fiquei feliz demais. Estava eu no trabalho, né? Aí caiu uma tempestade, mas choveu, choveu, choveu. Depois da tempestade, gente, abriu um céu incrível, tava um pôr do sol, assim, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aí eu falei, ah, não posso perder isso, né? Vou fotografar o pôr do sol. Fotografei o pôr do sol. Aí eu falei assim, vou postar esse pôr do sol para mais pessoas verem o pôr do sol. Aí eu fui para o Instagram, ajustei a imagem, cortei uma parte que não estava bonita, pus lá bonitinho, escrevi uma legenda, né? Depois da tempestade, o pôr do sol e tal. Aí vamos pôr uma musiquinha. E eu sou ruim para caramba para escolher música. Eu me sinto insegura, não conheço muitas coisas, eu não sou boa para pôr música. No momento que eu ia pôr música, eu tive um pensamento. Eu pensei assim: nossa, alguém podia aparecer aqui para me ajudar a escolher música. Mas o que que eu estava pensando? Das pessoas que estavam perto de mim, né? Eu estava sozinha num lugar, pensei, de repente alguém passa, eu vou pedir ajuda. Não passou ninguém, eu falei, então eu vou escolher. Quando eu cliquei, né, que vocês sabem lá onde a gente escolhe música, né? Você vai em GIF, aparece lá um monte de coisinha, tem lá o botãozinho da música, aí aparecem a lista grande das músicas para você escolher. Quando eu cliquei na palavra música, a música já começou a tocar na publicação. Eu falei, ui, eu não escolhi, gente, eu não escolhi essa música, eu nem sabia, e maravilhosa. Inclusive, uma página que depois eu posso até compartilhar no grupo, que chama Musicoterapia, Alta Vibração. Né? O grupo que faz isso chama Aqui e a Hora, é um grupo, eu não sei se é espanhol, mas está escrito tudo em espanhol. Alta Vibração, o nome da música, que surgiu na publicação. Eu falei, tá, obrigada. Pedi para escolher música, escolheram para mim, agradeci, postei. Quem quiser tá lá no meu Instagram, depois eu posto lá para vocês verem no grupo. Que trem doido, doido, não tem como. Eu já tive muitas experiências assim, mas essa foi a desse final de semana. Alguém já teve alguma coisa assim que quer comentar? Ô, Sheila, Sim, algumas vezes aconteceu comigo, inclusive até uma que eu levantando, e eu pensei assim, na época eu dividia o imóvel, o aluguel, eu falei assim, uai, mas o Paulo colocando essa música, era aquela música Eu Te Amo Tanto, sabe? E tem outras também.
E eu comecei a percorrer o imóvel e na rua, comecei a andar e a... Seu som desconectou. Oh, que dó, ele caiu. Fabiano, ele caiu, gente. Tá voltando. Caiu. A internet é ruim. É, Então, parou na assim, hora que você falou que estava percorrendo. aonde que eu ia, a música tocava como se eu tivesse com fone no ouvido. Olha que doido. A mesma intensidade, no mesmo volume. Isso não foi só essa música, não foram até cheiro. Lá no Lar Bom Jesus, no Padre Eustáquio, foi o cheiro. Eu comecei a ir no bebedouro, aonde que eu ia, era o mesmo cheiro. Então, assim, há Uhum. várias... A internet não está favorecendo. Ritinha, você ia contar alguma coisa? Eu ia falar o seguinte, que é essa questão do cheiro, né? Às vezes a gente passa nos lugares e nos trabalhos também, né? Às vezes é um cheiro de café, vem um cheiro de rosas, né? Eu sinto muito essa questão dos cheiros. Mas o que eu queria falar é quanto à questão dos causos, né? Dos meus tios mais velhos, quando a gente era criança, tinha um tio meu que adorava a história de assombração, gostava de assombrar a gente, né? E ele morava numa fazenda abandonada, que era a fazenda dos meus parentes da minha mãe, né? Tios da minha mãe. E aí ele sempre contava uma história de que à noite, quando ele ia dormir, ele escutava um barulho de alguém roçando as bananeiras, né? Derrubando tudo e fazendo um barulho danado. E ele acordava no outro dia com a certeza que aquilo não existia, não ia existir mais nada, né? E quando ele acordava, estava tudo no lugar, né? Então, assim, tadinho, eu acho que ele sofria bastante com com esses incômodos, né? Mas Hum. levava a história para a gente para assustar, né? Para causa de assombração mesmo, sabe? É muito legal, é muito legal. É, todos esses casos de assombração, de aparições, né? Tem muita coisa legal. Uma vez eu estava dando aula de yoga lá em Lagoa Santa, e nessa época eu tinha uma secretária, mas nesse dia minha secretária não foi. Então eu estava lá nos fundos dando aula de yoga e não tinha ninguém dentro da clínica. E o telefone começou a tocar. E o telefone tocava, 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 não tinha ninguém para atender. Então, eu dando aula, né, dando relaxamento, veio um pensamento assim: nossa, uma alma boa podia tanto ligar a secretária eletrônica para mim, para eu saber quem é que está ligando. Porque eu cheguei de manhã e esqueci de ligar a secretária eletrônica, mas essa alma boa, eu pensei assim, que meu marido podia entrar lá, uma das meninas podia entrar lá. Gente, a secretária ligou sozinha. Ninguém entrou lá. No momento em que eu pensei, uma alma boa podia ligar a secretária eletrônica para mim, eu ouvi o barulhinho. E a pessoa gravou o recado, e era uma pessoa que estava passando muito mal, ela estava sozinha em casa, ela tinha dado um jeito no pescoço, estava morrendo de dor, me pedindo socorro. Aí terminei minha aula, falei, que bom, alguém ligou a secretária, olhei, não tinha ninguém, eu falei, valeu, seja lá quem for, fui ouvir o recado, era um pedido de socorro, vocês acreditam? Olha que legal. Isso é Deus. manifestação física, não é? Sim. Os espíritos me ajudam muito tecnologicamente. Você tem mais secretário do que você imagina. Medo, né? Mas isso é legal porque assim, a gente saber que pode contar com eles e que essas coisas são possíveis, elas não são impossíveis, né? Essas coisas todas podem acontecer com qualquer pessoa. Primeira coisa, você tem que acreditar. Segunda coisa, você tem que permitir. Você tem que estar com a intenção correta. Agora, tem que ter um doador de ectoplasma por perto, senão não consegue, ok?
Mais alguém quer contar alguma coisa ou fazer alguma pergunta sobre esses casos, igual o caso da Rita, né? Ah, só uma coisa que eu queria comentar a respeito do que a Rita e o Fabiano disseram. Nem tudo, todas essas percepções são manifestações físicas, às vezes são percepções mediúnicas. Por exemplo, se o cheiro, se só eu sinto o cheiro e mais ninguém perto de mim sente, não é manifestação mediúnica, não é manifestação física, é uma percepção mediúnica minha. Agora, se estamos num lugar e todo mundo sentiu o mesmo cheiro, e aquele cheiro não veio da matéria, então foi uma manifestação física. Vocês entendem? Por exemplo, o roçado lá das bananeiras. Se só o seu tio percebesse, ou o avô, desculpa, não estou lembrando agora, se só um percebia, ouvia, não é manifestação física, é manifestação mediúnica. Ele está percebendo um movimento no plano astral. Agora, se todo mundo da casa ouvia e ninguém sabia o que era, então era uma manifestação física. Vocês entendem isso? Né? Então, para ser manifestação física, todo mundo tem que ver, ouvir, igual as pancadas à mesa. Todo mundo via a mesa girando, todo mundo ouvia batidas na porta, não é? Todo mundo via, né? Vou contar mais um caos para vocês, para a gente poder encerrar. Essa turma está muito caladinha. Você que está me assistindo pelo YouTube, se quiser contar aqui na própria página do YouTube, ou então, se você participa do nosso grupo e quiser compartilhar experiências no grupo, por favor, fique à vontade, tá? Eu estava num processo de separação morando no Maranhão, isso há o quê? Quase 30 anos atrás, e tá naquele impasse, né? Separo, não separo, devo, não devo, é certo, é errado, e se for meu karma, e se eu tiver que continuar sofrendo, ah, meu Deus, o que que eu faço? Aquela confusão toda na cabeça. Aí, um dia, eu estava varrendo a minha casa e eu tinha uma caixa com algumas cartas de amigos, aquelas lembrancinhas e algumas psicografias. E eu tinha um amigo muito querido, que inclusive foi um médium muito importante, o Pedro Machado. Ele ajudou a fundar o Centro Espírita Célia Xavier e era um grande doador de ectoplasma. Pedrinho, assim, uma psicografia maravilhosa, e nossa, a gente era amigo e irmão, gostava demais do Pedrinho. Então, depois que ele desencarnou, ele acompanhou os dois partos das minhas meninas, eu percebi a presença dele perto de mim nos dois partos. E eu já tinha tido as meninas, ele mandou uma psicografia para mim assim: você está fora por necessidade, vai chegar a hora certa de você voltar. Isso que 7 anos antes dessa história. Aí eu estava lá no meu processo de separação, do nada eu bati a vassoura no armário. Imagina, gente, uma caixa cai do armário e essa comunicação do Pedrinho caiu aberta na minha frente, falando: vai chegar a hora de você voltar. Entendi o recado. Aí eu acabei de me separar, graças a Deus, voltei para a vida e foi tudo maravilhoso. Mas isso é uma manifestação física, não havia condição física, só porque eu esbarrei uma vassoura, uma caixa cair e uma comunicação dessa cair aberta para eu ler, né? Então foi muito legal, não é? Isso é também um caso de manifestação física, né? E muitas coisas que a gente julga coincidência na nossa vida é que a gente não fica atento, né? Mas se vocês começarem, vai ver que tem muita coisa. Pode contar, Maria do Carmo. Não, é uma dúvida, Sheila. Sim. É, boa noite primeiro, desculpa, eu custei achar onde é que estava o chat aqui, eu não consigo fazer as duas coisas, não, porque meus óculos eu tenho que ficar fazendo assim para te ver. Ai, Mas a minha dúvida é quanto ao ectoplasma. Eu achava que o ectoplasma
era só para, por exemplo, para aquelas manifestações que até o Chico Xavier fez muitas vezes, para que a plateia, por exemplo, que estava ali no grupo, percebesse a presença do espírito, aquela imagem fosse formada a partir do ectoplasma doado, né? Uhum. Eu achava que era só nesses casos, aqueles casos das mãos que eles faziam, sabe, com o gesso. Eu achava que era Não, só o isso, então ectoplasma não, é um né? né? Não, não. Isso é quando vai haver materialização, que é um jeito errado de dizer, porque o ectoplasma não materializa. Na verdade, ali está o espírito, o ectoplasma envolve o espírito, ele fica visível, né? O ectoplasma Isso, é usado para que os espíritos consigam movimentar nesse plano. Se não, por exemplo, olha, vamos supor que eu sou um espírito desencarnado e eu quero movimentar essa garrafa que está no plano material. Se eu não tenho ectoplasma, a minha matéria é tão rarefeita que eu perspaço a garrafa. Igual você já viram o fantasminha que passa pela sim. parede, passa pela Aham. porta. Mas se tem um doador de ectoplasma, usando esse fluido denso, eu consigo segurar a garrafa e fazer ela ir para cima, para baixo, que é o que os espíritos fazem. Eles querem movimentar o copo, eles, com o ectoplasma presente, eles seguram o copo, você não vê o espírito, não é? Sim. Porque ele Ah, está no outro plano e ele faz os movimentos visíveis com os objetos para as pessoas, ok. Obrigada, Sheila. tá? Obrigada. Nada, querida. Espero ter esclarecido. Dentro dessa questão do ectoplasma, né, eles usam tanto para tornar visível, não é nem materializar espírito, mas tornar visível o espírito, quanto fazer transporte de objetos, né? Então, eles podem, por exemplo, pegar uma pedra preciosa que está em outro país e, através da doação do ectoplasma dos médios, trazem essa pedra e fazem ela aparecer no lugar da reunião. Eu já participei de uma reunião em que isso aconteceu. Eles trouxeram, a gente caía, e como se fosse bolinha de gude, plá, 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 um tantão. Eu falei assim, meu Deus, o que que é isso? Aí, quando terminou a reunião, sobraram algumas, umas 10, 15, mas o barulho era de muito mais. Né? Só que não teve força ectoplasma suficiente para manter todas ali, mas algumas eles conseguiram fazer esse transporte. Pedrinhas de cristal, foi muito legal esse dia, né? Então é isso, coisas aparecem na casa da gente, não sabe de onde que é, acontece muita coisa. Mas então é isso, meninos. Alguma pergunta, algum apontamento? O que que vocês acharam desse tema? Nós vamos continuar, o capítulo ainda não terminou, nós vamos continuar da próxima vez falando características de formas de manifestação. Tranquilo, então? Excelente. Ai, que bom, querido. Ai, que bom, Ritinha, gratidão. Vamos então fazer a nossa prece para a gente encerrar a aula de hoje. E hoje eu vou dar um para casa. Eu quero que todos nós comecemos a treinar essas condições que Kardec colocou como obrigatórias: recolhimento, silêncio e paciência, tá? Isso é muito importante, gente, para a nossa vida e para qualquer tipo de trabalho que a gente precise fazer, ok? Então, assim, nós agradecemos muito por essa oportunidade. Agradecemos a presença dos seres de luz que nos inspiraram. Agradecemos muito a Kardec, que se doou, né, que se preparou e que cumpriu essa missão tão maravilhosa de esclarecer estes pontos para nós.
que nos tornemos, Senhor, úteis aos nossos semelhantes e a nós mesmos nessa senda, nesse momento planetário tão importante, que possamos compartilhar autoestima, amor próprio, esperança, alegria e desejo de servir. Que assim seja, graças a Deus. Queridos, muito obrigada. Uma semana feliz. Nos veremos agora no dia, acho que 28, 27, 28, dentro de 15 dias, ok? Gratidão, Obrigada, Rita. Sheila, foi ótimo. Beijo imenso. Ah, e desejo a vocês um Natal muito feliz, Ai, de muita paz, de muita Vocês também. luz, muita alegria, muita abundância, de amor, de esperança para vocês e para a família toda, tá? Obrigada para você também, para Para todos você aí. também. Obrigada, obrigada, querida. gratidão, viu, pela contribuição, pela colaboração, né? Seguimos juntos, Isso aí, que a gente siga juntos, né? Nessa com construção. certeza. Fiquem com Deus, Obrigada. gente. Amém. Boa noite.